No último final de semana, eu fui visitar a minha mãe em Indianópolis, na companhia da minha esposa, da minha irmã Ana Regina e do meu cunhado Goya. Foi dele que eu ouvi uma história interessante acontecida lá mesmo em Indianópolis. Em meados de 1950, ao lado do aeroporto da cidade, tinha uma central de distribuição de carnes que servia a alguns lugares do Brasil. E essa carne era transportada num avião cargueiro que tinha uma base ali mesmo, onde era feita a manutenção antes de cada viagem. Certa feita, os meninos da escola da cidade foram convidados para um passeio neste avião num dos voos de teste após a manutenção. Meu cunhado era um desses meninos e conta que todos eles foram em pé, segurando nas latas arredondadas do interior do avião, pois não tinha bancos e nem local para segurar, porque era um avião de carga. Eles voaram acima das nuvens e desceram tranquilamente, para a alegria da criançada e da professora que os acompanhava. É claro que foi uma atitude inconsequente do piloto. Era um voo de teste e o risco de acontecer um acidente era grande. Poucos anos depois, um outro voo de teste, onde o piloto levou parte da sua equipe de mecânicos, o avião bateu em uma encosta, explodiu e morreram todos. Quando a gente anda de avião hoje, fica impressionado com o cuidado que é exigido por questões de segurança. Até mesmo uma viagem de carro é cercada de todo um aparato de segurança. Cinto, cadeirinhas, encosto, disposição das bagagens. Sabemos que muitas vidas se perderam até chegar ao nível de segurança que temos hoje. A cada acidente com mortes, se elaborou todo um trabalho para evitar novas mortes. Foi mais ou menos assim que se desenvolveu a lei de Moisés no Antigo Testamento. Aproximadamente 2 milhões de israelitas saíram do Egito em direção à Terra Prometida sob a liderança de Moisés. Este povo andava sem regras e cada um fazia o que achava que era correto, não importando se o próximo era prejudicado. Os mais de 400 anos de escravidão no Egito tirou deles a devoção correta ao Deus de Israel. Sua relação com Deus estava manchada. Eles não tinham uma referência. Foi por isso que a primeira ação de Deus no deserto foi dar os 10 mandamentos para que este povo observasse. Só que começaram a aparecer os problemas entre o povo e eles corriam até Moisés para resolver. Essas queixas diárias obrigaram o grande líder a estabelecer leis. Pequenos problemas precisavam se tornar lei para manter a ordem no arraial dos israelitas. Entre as mais de 600 leis impostas por Moisés, tem algumas, como essas, que para nós parece não fazer nenhum sentido. Vejam só. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinho ou com ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixará ir livremente a mãe, e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Deuteronômio 22, 6 e 7. Quem poderia imaginar que pegar filhote de passarinho e deixar a mãe livre prolongaria o tempo de vida? Pois é, a lei dizia isso. Outra lei dizia o seguinte: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Deuteronômio 22, 8. Será que alguém construiu um sobrado no deserto e outro caiu do eirado? Vai saber. A lei de Moisés consistia nos muitos princípios, normas, cerimônias, rituais e símbolos para lembrar ao povo de seus deveres e responsabilidades. Incluía a lei de mandamentos e cerimônias de cunho moral, ético, religioso e físico, inclusive sacrifícios, com a finalidade de fazer com que se lembrassem de Deus e da obrigação que tinham para com ele. O problema é que a lei apontava o pecado, mas não tinha solução para o perdão do mesmo. A lei mostrava a perdição do homem, mas não podia salvá-lo. O homem jamais conseguiria satisfazer a justiça divina com o cumprimento da lei, até porque era impossível. Sabendo disso, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Ou seja, Cristo veio e satisfez a justiça divina na cruz do Calvário para a salvação dos que crerem nele. Percebo que até hoje tem gente tentando angariar favores de Deus através de cumprimento de leis cerimoniais. Negam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz quando tentam chegar a Deus praticando boas obras. A salvação não depende daquilo que você pode fazer. Depende do que Cristo já fez por você.
ela é dada gratuitamente ao pecador arrependido. Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Eu pratico boas obras porque sou salvo, e não para ser salvo. É inútil cumprir rituais religiosos para agradar a Deus se a comunicação com Ele estiver interrompida. Só há uma forma de manter comunicação com Deus, passando pelo único caminho que leva até Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ficamos impressionados com a loucura de transportar um bando de meninos no cilindro de um avião cargueiro voando acima das nuvens. De fato, é uma loucura, mas existe uma grande possibilidade de continuar com vida, como no caso dos meninos. Agora, a loucura mesmo é andar sem Cristo, porque nesse caso não existe nenhuma possibilidade de andar com vida. Que Deus te abençoe.